Muito bem, meus amigos. Eu, mais uma vez, gostaria de agradecer que nós possamos, mais uma vez, num estudo doutrinário espírita, podermos seguir adiante na apostila da FEB, a número 1 sobre mediunidade, hoje vendo, ou pelo menos dando início ao nosso estudo sobre o passe. E como vocês podem ver, na página número 89 da apostila, o título é O Passe Espírita, que é exatamente o passe que nós devemos compreender, devemos estudar a respeito e praticá-lo no dia a dia, acreditando naturalmente que muitos de vocês, aqui do grupo e outros que possam se beneficiar desse conteúdo, já conheçam muita coisa e até já exercitem esta prática, porque, aliás, ela é como que uma das práticas mais comuns dos centros espíritas, do que nós chamamos do movimento espírita no mundo todo. Eu tive a oportunidade de viajar bastante, sempre encontrando grupos espíritas, estando com eles para estudos comuns, para exposições doutrinárias e também encontros em tarefas mediúnicas com os grupos deles, né? Então, em todos os lugares onde eu estive e onde outros estiveram, né? O passe é uma expressão de trabalho tipicamente espírita, mas não só. Então, seja o passe realizado por outras denominações religiosas de crença envolvendo a espiritualidade, as raízes são as mesmas, mas mudando, né, de crença, né, há algumas variações, o que é natural, né? Mas nós vamos estudar aquilo que realmente nos cabe, hoje, talvez na outra segunda-feira, o passe propriamente espírita, né? E antes de entrarmos na apostila, eu queria lembrar com os amigos uma curiosidade. Se eu lembrava agora há pouco de uma prática tão típica e tão comum nos centros espíritas, reparem que na codificação kardeciana, nas bases doutrinárias espíritas, Allan Kardec não trabalhou a questão, vamos dizer, do passe como nós vemos nas instituições. É claro que nós vamos ver no livro dos médiuns a questão do magnetismo de cura, a questão do fluido magnético, que está, claro, que na base do nosso tema de hoje. Mas vocês não vão encontrar na doutrina espírita, na codificação, claro, a expressão passe, passe espírita, passe, seja ele qual for. Então, é uma curiosidade, e eu gostaria de lembrar com vocês que, e alguns eu creio que vão gostar muito desta lembrança, as coisas começaram no Brasil muito antes da publicação de O Livro dos Espíritos, em 1857. Então, a história dessa atividade, que hoje, e já há tanto tempo, é tipicamente espírita, ela começa em 1840, quando dois médicos homeopatas, que não eram espíritas, porque o espiritismo só aconteceu de surgir a primeira obra 17 anos depois. Mas estes dois
médicos homeopatas, Bento Muri e Vicente Martins, eles eram portugueses, basicamente. Um deles tinha vindo da França, mas tinha se naturalizado português, e eles eram magnetizadores. E eles conheceram os magnetizadores da Europa, da França e de outros países europeus. Mas os principais magnetizadores da história deste tema, que começa com Mesmer, envolve, não é, Viena, na Áustria, onde Mesmer nasceu, e depois os maiores, incluindo Allan Kardec, eram todos franceses. E eles, então, vejam que curioso, eles tiveram uma espécie de uma intuição. Os dois. Que intuição? A ideia de saírem da Europa, de Portugal, e virem para o Brasil. Então, meus amigos, estes dois homeopatas, médicos europeus, são os pais desta área de trabalho que envolve, claro, o magnetismo terapêutico, a fluidoterapia espírita e o passe espírita. Eles trouxeram antes do espiritismo surgir. Por quê? Porque este conhecimento, claro, ele era anterior ao surgimento da doutrina. E foram eles que foram trabalhando com seus pacientes. E depois de alguns anos, né, o espiritismo veio logo, alguns poucos anos depois da publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, em Salvador, na Bahia, nós tivemos o primeiro centro espírita no Brasil. E dali, da Bahia, as coisas foram progredindo para o Brasil inteiro, e a realidade hoje, mais ou menos, nós conhecemos. E o passe acabou se tornando algo como que básico e de atividade em todo o movimento espírita, como eu tinha lembrado antes. Mas a origem é uma origem, do ponto de vista histórico, um pouquinho curiosa e agradável de nós nos lembrarmos, não é? A relação entre a homeopatia, a medicina homeopática, o magnetismo conhecido antes de Kardec, e muito antes, não é? E, ao mesmo tempo, o passe no movimento espírita do Brasil. E do Brasil, por toda a pujança do movimento aqui nestas terras, acabou que o mesmo passe foi sendo como que conhecido e levado para diversas partes do mundo. Lembrando, como eu tinha feito no início, que em todos os países onde eu fui, o passe é aquilo que brasileiros, de um modo geral, mas não só, levaram quando transferiram-se para países próximos ou distantes e procuraram, então, ensejar as atividades básicas todas nos centros espíritas. Isto é e foi muito comum, mas outros países tiveram o desenvolvimento do seu movimento espírita sem o auxílio dos brasileiros, como aconteceu em Cuba, como aconteceu veementemente em Portugal, na Espanha, na França, inclusive, como aconteceu, por assim dizer, no Uruguai, na Argentina, na Colômbia. Mas o passe chegou, de certo modo, do Brasil se expandindo para todo lado, porque era para ser algo como é hoje, universal. Então, este tema é um tema que vale a pena nós nos debruçarmos um pouquinho, seja agora, de uma forma mais superficial, seja mais adiante, porque
todas as questões do magnetismo espírita, eu diria, não é? Tem a ver com essa questão. Então, se nós queremos estudar melhor corrente magnética, toque ou choque anímico, ou choque magnético e outras questões, tudo isso que está aqui também é útil para nós. Então, para quem gosta, não é, de referência de algo que se apresente, não é, vocês vão encontrar, não sei se surpresa ou alguém eventualmente já sabe, né? Esta referência sobre Bento Muri e Vicente Martins está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, da autoria de Humberto de Campos, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. É só vocês procurarem que vocês vão encontrar, tá bem? Então, seguindo agora para a nossa apostila, nós vamos buscando o que ali começa, os autores dela a nos dizer. Entre os fluidos e energias que têm origem no fluido cósmico universal, que é o fluido matriz, raiz, original, divino, portanto, de todos os outros aspectos espirituais, semimateriais e materiais do universo divino como um todo. Não é? Eu, às vezes, lembrava com vocês de que existem 4 grandes forças na natureza do universo. A força eletromagnética, a força gravitacional, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. E Albert Einstein dedicou 19 anos da sua estada por aqui, porque ele entendia que havia uma força raiz, não é? É o chamado campo primordial. E hoje ainda físicos, astrofísicos e cosmólogos se dedicam nessa área, especialmente na física teórica, mas também envolvendo a física experimental. Porque dessas 4 forças, 3 delas já são entendidas como originárias de uma mesma raiz. Só falta a gravitacional e o graviton, que é como que o elemento, a partícula relacionada a esta energia, a este campo, a esta força, que é aquilo que, de maneira mais simples, nós chamamos de gravidade. É só para nós ventilarmos um pouquinho estas questões. Muito bem, diz ele, temos o fluido vital. Outra expressão, energia vital, princípio vital. Pois bem, princípio da vida material e orgânica, seja qual for a sua fonte, e que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Então, esta é uma noção muito boa para nós guardarmos. Espíritos amigos manipulam ectoplasma, princípio vital, fluido vital dos vegetais e de animais subhumanos, portanto, de constituição mais simples, mas que possuem fluidos em qualidade e quantidade que podem muito bem ser usados para mecanismos, eu diria, terapêuticos, com vistas aos seres humanos, mas também aos próprios animais, porque os nossos irmãos de toda a escala zoológica merecem todas as atenções dos espíritos superiores, de modo análogo, como nós temos, claro que priorizando a raça humana, né? Pois bem, seguindo adiante, este fluido, também denominado no passado de fluido nervoso,
é de natureza magnética e pode ser transmitido de um indivíduo para outro na forma de passe, segundo a nomenclatura espírita. Para Allan Kardec, a energia magnética ou nervosa é o fluido circulante que cada criatura assimila à sua maneira e em graus diferentes. Reparem que ele acaba de citar Allan Kardec, mas ele não mostra Allan Kardec se utilizando da palavra passe, porque é algo que não teve a ver com o trabalho do codificador. Mas a base é o magnetismo que ele tão bem expôs para nós, especialmente no Livro dos Médiuns. Item 1, conceito espírita de passe. O passe, tal como é aplicado na casa espírita, não se restringe à simples transmissão de energias magnéticas advindas do fluido vital do doador encarnado. Então, este é o componente vital do passe espírita, que é algo misto, de um modo geral. E aí nós vamos ver o que mais este passe contém. Implica na transfusão de energias mistas, magnético-espirituais. Poderíamos dizer magnetismo humano-espiritual. Oriundas, respectivamente, do trabalhador encarnado e do desencarnado que colabora neste tipo de atividade espírita. E vale um comentário, porque o encarnado ele tem a fonte mais extraordinária do fluido contido no corpo físico, mas ele também é um espírito, é uma alma, tem perispírito. Então, o seu perispírito e a sua alma também participam da doação do ponto de vista espiritual, além da doação orgânica, biológica, relacionada ao fluido vital originário das células humanas, dos tecidos orgânicos do corpo. O espírito André Luiz esclarece que esta energia constitui por si emanação controlada de força mental sob a alavanca da vontade e complementa. O passe é uma transfusão de energias alterando o campo celular. Alterando no sentido agora do benefício que, como Kardec falava, em que as moléculas sãs vão alterar o campo celular e vão substituir as moléculas malsãs, expressões dele, né, para nos dar uma ideia assim, bem simples e, ao mesmo tempo, familiar para nós e concreta sobre a ideia da transfusão. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção. Emissão e recepção. É como eletromagnetismo, analogamente. Não é a mesma coisa, analogamente. Há uma fonte emissora e há um receptor. Do contrário, as ondas eletromagnéticas vão estar simplesmente transitando no universo, como, aliás, estão, mas enquanto não houver um anteparo, enquanto não houver um aparato acolhedor, não é? Para a recepção das ondas eletromagnéticas, nós não teremos um efeito qualquer. Então, aqui a ideia, né, de emissão e recepção. Tanto é que na questão do passe, aproveitando estas linhas da apostila, se a pessoa é levada ao centro espírita, vamos dizer, num convite de um familiar, mas sem muita
crença de que aquilo resultará em um benefício para si, se a pessoa que está ali no centro espírita para receber o tratamento, ou está na fluido infantil nas quintas-feiras, ou está num momento das segundas que nós temos chamado de passe, ou de fluido para os adultos daqui, se a pessoa não está receptiva, sintonizada, desejando acolher os benefícios serão projetados na direção de todos, mas não serão capazes de assimilação da parte do aparelho receptor. E o resultado pode ser nulo. Só não é normalmente nulo, porque a misericórdia de Deus, ela ajuda aqueles que não estão preparados para estas atividades, por uma, vamos dizer, uma espécie de insensibilidade, de indiferença, de desconhecimento sobre o valor disto, né? E, mesmo assim, os anjos, os benfeitores, os protetores fazem de tudo para que qualquer barreira ocasionada pela ignorância seja transposta. Então, vai se mantendo um campo magnético, fluídico, benéfico, que, claro, vai durar algum tempo, não dura para sempre, mas pode permanecer a benefício daquele receptor em potencial. Muito bem, seguindo adiante um pouquinho, na assistência magnética, emissão e recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. Vejam como é importante o entrosamento, como é importante a sintonia, a ressonância vibratória, a comunhão, para que haja êxito na proposta. Não é? A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo. Ele está falando das células, das moléculas, das partículas elementares. Allan Kardec, há 1 século e meio, falava de moléculas sãs. Hoje, pela evolução da química, da física, da ciência básica, nós conhecemos os meandros da atividade bioquímica das células e da sua biologia, que nós chamamos biologia celular, e tudo mais que tem a ver com isto, não é? E tudo isto é como um templo, são trilhões de pequeninos templos divinos, porque tudo é divino em nós. De tal maneira que esse patrimônio ele pode ser como que abençoado pelo passe, pela transfusão fluídica, humano-espiritual. Humano pelo corpo do médium, espiritual pelo espírito do médium, que ora quando impõe as mãos. Tanto quanto da espiritualidade amiga, que está sempre junto, na atividade, junto ao médium que opera estes fluidos. A mente reanimada, depois ele segue o passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo, com o respeito e a confiança que o valoriza. Então, nesta última linha, André Luiz, então, traz o elemento a ser enfatizado por nós. E eu não posso deixar de lembrar com os amigos, né, a ideia de que o passe, a fluidoterapia espírita, o magnetismo de tratamento, eu vou evitar a palavra cura, porque ela é uma palavra mais forte, tem várias
questões que ela carrega consigo, né? Mas a ideia da medicina espírita, da medicina da alma, da medicina com a espiritualidade, aqueles dois grandes pilares de sustentação de uma proposta espírita para uma medicina atual e futura a bem da humanidade. A reunião mediúnica de assistência espiritual nos melhores moldes possíveis e a fluidoterapia, e que tem, então, esta última a ver com o nosso estudo de hoje. Está bem? Muito bem, seguindo para a página seguinte, 81, Emmanuel, por sua vez, acrescenta: o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Então, de um modo geral, isso tem a ver com a prática convencional. No passe típico do trabalho público doutrinário, após a exposição, a palestra, o estudo, né, em geral, há sempre o passe individual ou o passe coletivo para os que estão frequentando a casa espírita, no público. E então, de um modo mais típico, o passista não toca no corpo de quem recebe. Há exceções? Há, mas não no trabalho público. Numa reunião de fluidoterapia espírita, dependendo das circunstâncias, dependendo do estudo do grupo sobre a doutrina espírita, dependendo da sua experiência ao longo de anos ou décadas, para um ou outro caso, pode ser razoável, e nós já tivemos isto algumas vezes, o médium, aliás, incorporado com o espírito de um benfeitor afeiçoado às atividades de tratamento, o médium, que é um aplicador do passe, mas também é um médium psicofônico, um médium de incorporação, como também se chama, ele recebe uma entidade, e é uma entidade preparada para aquela tarefa. E se ela desejar, ou ele, pode haver, em situações específicas, um breve toque, para que a transmissão seja uma transmissão ainda mais, vamos dizer assim, vultosa, do fluido magnético do médium encarnado com aquele espírito que, além do que ele próprio oferece, ele traz os recursos dos departamentos da vida do além-túmulo, consagradas ao bem da humanidade, para o paciente que está deitado na fluidoterapia, por exemplo, com uma neoplasia qualquer, uma doença cardiovascular mais séria, uma criança com autismo e assim por diante. Fica a ideia, né, que nós estamos, então, recordando agora. Tipos de energias transmitidas no passe. Consta em a Gênese que há 3 tipos de fluidos ou energias magnéticas que podem ser transmitidos pelo passe. Então, na Gênese, ele usa a palavra fluido, magnetismo, energia. E então, os autores pós-Kardec naturalmente associam as coisas da história do magnetismo, de Mesmer para cá, incluindo Kardec e a codificação, e também, claro, logo depois, André Luiz, Emmanuel e Humberto de Campos. E aí, então, item 1, primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador. É o magnetismo propriamente dito, ou o magnetismo humano, cuja ação
se acha subordinada à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. Então, aqui, junto desta primeira linha, desta primeira expressão, uma lembrança que tem a ver com isto. A qualidade da capacitação do médium espírita para o trabalho no passe. E quando eu lembro disto, eu me refiro à capacitação quanto ao estudo doutrinário, para que, através de um seminário ou dois, eventualmente estudos, eu diria, de pós-graduação, brincando um pouquinho, né? A ideia de uma teoria consistente, perfeitamente doutrinária do ponto de vista espírita, mas não só. Apesar de que esta capacitação, se ela vem a partir das diretrizes espíritas, inevitavelmente o médium passista saberá cuidar das suas condições emocionais, espirituais, moralmente falando, tanto quanto da qualidade dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas atividades no dia a dia, das suas pretensões e dos cuidados com a sua saúde, com a sua alimentação, porque nós vamos ver isso em algum momento. Estes aspectos importam muito para o êxito do trabalho, para que tenhamos a melhor associação entre espíritos os mais preparados possível, né? Tanto quanto aqueles que são os médiums à altura, eu diria, de um verdadeiro empreendimento em favor da saúde humana. E por que esse tema é tão relevante? Porque nós somos um planeta que é um grande hospital. Então, todo o estudo, toda a melhor capacitação e entendimento só vai ajudar neste longo processo da nossa própria recuperação. Então, seguindo adiante, item 2, pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediário sobre um encarnado, seja para o curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo. É espontâneo na visão do lado de cá, mas é a partir de uma ação de espíritos desencarnados. Seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual puro, direto, sem intermediários, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito aplicador do seu recurso, que é seu como espírito, e ao mesmo tempo é do mundo espiritual, onde ele muito bem pode recolher elementos para serem utilizados. Item 3, por último, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, ao qual este serve de condutor. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se preferirem, como eu comentei no início, humano-espiritual. Combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades que lhe faltam. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é algumas vezes espontâneo, porém é provocado com mais frequência por um apelo do magnetizador. Então, esta é uma ideia que também faz com que nos lembremos do valor da oração, da prece durante o trabalho espírita em geral,
de abertura, de manutenção, de encerramento, porque é ela que vai atrair os bons espíritos, a qualidade da proposta do grupo. E, é claro, isso tem a ver com a capacitação de qualquer um da equipe, não é? E, por último, a atividade de transmissão de passe, usual na casa espírita, apresenta as características do terceiro tipo, de magnetismo misto, uma vez que o doador encarnado de fluidos conta com a colaboração de um trabalhador espiritual. De um modo geral, é assim. E uma lembrança, antes de nós interrompermos o estudo da apostila, é a ideia de que no mundo espiritual, entre eles os desencarnados, porque nós não podemos esquecer, doentes, espíritos com maiores ou menores dificuldades, com problemas médicos, aliás, de muita gravidade, estão desencarnados do outro lado. De tal maneira que há hospitais, clínicas, grupos de trabalho, postos de assistência, de apoio, de auxílio, no mundo todo. E a grande maioria nada tem a ver com o espiritismo, porque outras crenças também trabalham em moldes semelhantes, porque há entre eles toda uma troca de conhecimentos, de ciência, para promoverem a saúde dos desencarnados, ainda na erraticidade. Além disto, encarnados doentes durante o sono, havendo merecimento, são levados desdobrados para atendimentos nestes hospitais. Então, é importante lembrar que, independente da expressão religiosa ou de crença ou de ciência do magnetismo, tudo isso está sobejamente, muito bem instalado há séculos no mundo espiritual. E a ideia qual é? Entre eles, tudo isso também existe. Então, existem médiuns, aplicadores de passes, eles médiuns desencarnados, ou então médiuns encarnados, desdobrados durante o sono, ajudando do outro lado, colaborando, né, com o tratamento de um sem número de pacientes que estão precisando de auxílio. Então, é sempre bom lembrar que nós aqui, porque é o nosso principal interesse, estamos trabalhando as questões entre encarnados, no centro espírita. Mas tudo que nós estudarmos aqui, nós vamos levando para o outro lado. E alguns de nós talvez tenham já trazido alguma coisa, porque são séculos. E essas experiências na doutrina espírita, do outro lado, do magnetismo de Mesmer e de toda uma ciência espiritual, isso é muito mais antigo do que nós poderíamos pensar, envolvendo os tempos mais antigos, as civilizações anteriores, envolvendo o Egito, envolvendo a Grécia antiga, envolvendo a Roma antiga e assim por diante. Então, meus amigos, por hora, por hoje, nós vamos agradecendo a presença de vocês e vamos concluir o estudo específico da noite. Muito obrigado e depois vamos seguir adiante.